Mais um dia andando com Deus. Há muitos anos atrás, logo mais quando nós compramos nossa casa onde nós residimos, existia na calçada uma grande árvore. Essa grande árvore, ao longo de muitos anos, cresceu, se tornou abundante. Nós mudamos a nossa casa. Na frente delas nós fizemos um jardim de inverno. E para nossa surpresa, depois de muitos anos, nós vimos o quê? Que o jardim de inverno, que era bem mais alto, estava sofrendo com as raízes daquela árvore que invadiam todo o nosso terreno em direção à nossa casa. Sim. Assim nós vemos que tivemos necessidade de arrancar aquela árvore. Pois bem, ainda hoje, andando por onde eu trabalho, vi uma imensa árvore, linda, linda árvore, que dá flores na estação própria. E fazendo aquele caminho, eu observei as suas raízes e vi que tinham grossas raízes que saíam de dentro da terra, estavam expostas, bem expostas. E eu fiquei meditando sobre isso, meditando sobre a questão das raízes e me lembrando de duas palavras que nos dizem coisas diferentes. A palavra de Deus, lá no livro de Marcos, no capítulo 4, fala acerca de Jesus ensinando a parábola do semeador. E ele dizia assim que algumas sementes eram lançadas pelo caminho e logo que realmente eram removidas, não tinha importância nenhuma. Mas que, por outro lado, existiam aquelas sementes que eram lançadas em terreno rochoso. E a palavra do Senhor em 4 diz assim: da mesma sorte, os que recebem a semente em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a acolhem. Muito bem. Mas continuando a palavra de Deus diz assim: mas não tendo raiz em si mesmos, são de pouca duração. Sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Essa foi uma das palavras que estive analisando. É verdade, nós vamos ver o que existem muitos que se entusiasmam com a palavra de Deus, veem nela uma resposta aos seus corações, às suas necessidades, apegam-se a ela, mas, verdadeiramente, na primeira oportunidade que alguém questiona se ele é um servo, se ela é uma serva de Deus, recua para não demonstrar que é serva de Deus. Pois bem, sem raízes, sem permanência, sem sustentação. E a palavra de Deus também lá no Salmo de número 1 diz assim, que o justo é como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que ao seu tempo dá frutos na estação própria. São dois fatores bem diferentes. Um que morre porque não tem raízes profundas e outro, justo, que vive à beira da água, recebe nutrição, as suas raízes aprofundam-se e dão fruto na estação própria. Sim. E ainda me lembro de uma terceira palavra que se encontra em Isaías 53, que diz que Jesus, alegando-se ou aludindo-se a Cristo Jesus, que era o renovo, que como raiz subia em terra seca. Tremendo. Isso para mim é muito tremendo. Eu vejo 3 situações bem claras. Uma de alguém que quis conhecer ao Senhor, mas que não quis andar com Ele.
Em segundo lugar, nós vamos ver o quê? Aquele que andou com Cristo e que anda com Cristo. Que vai o quê? Junto às águas. E sempre alimentado, as suas raízes são profundas e lindas. E eu vejo, na terceira, Cristo Jesus sendo a resposta para as nossas vidas e para o nosso coração. Subia como raiz em terra seca. Sim, Cristo Jesus tinha suas raízes no Pai, na glória de Deus. No entanto, em um mundo árido, em um mundo difícil, em um mundo onde existia realmente poder, interesses, corrupção, tudo que nós temos, inclusive, visto hoje. Mas a palavra de Deus diz que Jesus subia como raiz em terra seca. Eu quero te dizer que a glória de Deus que existia na profundidade da terra, representando aqui Cristo Jesus, surgiu acima da terra, para que você e eu tivéssemos abundância da vida com o Senhor, para que andássemos na presença dEle, para que vivêssemos em Cristo Jesus. Qual desses dois representa a tua vida? O primeiro, que não tem raízes, qualquer vento derruba, qualquer vento leva embora. Ou você é como aquele que foi plantado junto a ribeiros de água, que as suas raízes aprofundam-se, e você vai ver que, em vindo a tempestade, se mantém de pé, porque é o próprio Senhor quem o sustenta. Pense nisso, que o Senhor te abençoe.